vamos lá. Por que a gente tem tanta dificuldade em fazer as coisas que a gente sabe que precisa fazer e que vão fazer diferença na nossa vida, mas mesmo assim a gente continua enrolando? Por exemplo, se você é um estudante, como eu sou estudante, tá? Apesar de ser médico, como eu quero fazer residência médica, eu sou um estudante ainda, afinal de contas eu preciso estar para a prova. Você provavelmente sabe o que você precisa estudar, você sabe o quanto mais ou menos você precisa estudar, né? Quer dizer, você sabe que precisa atingir um certo nível de desempenho. Você sabe também que você tem que abrir mão de certos hábitos para poder chegar no seu desempenho. Afinal de contas, dificilmente você procrastinando, você perdendo muito tempo no TikTok, no Instagram, enfim, você perdendo muito tempo no videogame, você vai chegar em algum lugar. Você sabe que você muitas vezes vai precisar abrir mão de certas companhias que você tem certeza absoluta que não são a melhor influência para você. Mesmo assim, você encontra enorme dificuldade em abrir mão de tudo isso. Você encontra dificuldade de abrir mão muitas vezes daqueles maus hábitos seus. Você sabe que você não deveria ir dormir tarde e acordar tarde, por exemplo. Você sabe que você não deveria sair tanto, né? Mesmo assim, tudo isso continua persistindo em você, tá? E eu acho que tem duas maneiras de você ver isso, tá? Uma maneira muito pragmática e uma maneira muito filosófica, né? Psicológica, vamos dizer assim. A maneira pragmática é simplesmente porque te falta disciplina. E disciplina é a sua capacidade de executar sem você ficar pensando muito, sem você ficar filosofando demais, independente da maneira que você se sente. Disciplina é isso, né? É diferente de você ter motivação, porque motivação é aquela faísca que falta muitas vezes para você ter a vontade de pegar e agir, né? É aquele fogo, aquela vontade, aquele impulso que você tem, mas que dura muito pouco tempo, mas é muito forte para você sair daquele momento de estase. A disciplina é aquela força constante que te mantém movendo. É você fazer de novo, a mesma coisa, independente de ser repetitivo, independente de ser chato, independente de você estar gostando ou não. Isso é disciplina. E quando te falta disciplina, você tende a cair naquilo que é confortável, na sua zona de conforto, naquilo que exige menos esforço ainda, porque disciplina exige esforço, né? Quer dizer, você fazer uma tarefa, você fazer um exercício, você estudar, você assistir uma aula, é cansativo, é chato muitas vezes, é chato. E você precisa ter uma força de vontade, né, para você conseguir vencer, né, essa barreira da preguiça, enfim, às vezes da desmotivação, essa barreira muitas vezes do tédio para continuar ali na sua meta. E isso já nos leva aí à segunda parte, que é a parte motivacional, né? Quer dizer, por que algumas pessoas tendem a só ficar nos mesmos hábitos sempre, ao invés de realmente investir naquilo que eles sabem que vai fazer diferença para a vida deles? Isso acontece comigo, isso acontece provavelmente com você. E a resposta para isso é que provavelmente você está muito confortável na sua miséria. Eu vou falar isso de um outro jeito que uma vez o meu psiquiatra me falou, né, meu psiquiatra e psicanalista, ele me falou assim, que muitas vezes a gente está na merda, mas está quentinho, né? Ou seja, a gente está numa situação que não é ideal, para não dizer outra coisa, para não dizer que está numa situação ruim, mas considerando todas as coisas, não está completamente ruim, né? Ou pelo menos assim, poderia estar pior, e aí você não tem aquele impulso de querer melhorar. Porque você progredir, você melhorar, você buscar, né, mais coisas na sua vida, ser mais ambicioso, requer um desconforto constante. Porque afinal de contas, se você quer mais do que você tem, automaticamente o desconforto vai ser basal. Afinal de contas, você não tem mais. Então, para você ter mais, você está desconfortável no menos, entendeu? E isso acaba virando meio que uma maldição, porque você está sempre desconfortável, você está sempre correndo atrás, você está sempre muito, não vou dizer ansioso, mas você está sempre buscando algo. E para muitas pessoas, esse trabalho todo de correr atrás de alguma coisa é trabalho demais, porque efetivamente é trabalho, né? Quer dizer, você precisa sair da sua zona de conforto e ir correr atrás de uma coisa que você não tem. E aí entra a parte psicológica, que é você está muito bem sendo quem você é. E você tem medo de você ser outra pessoa. Provavelmente você nem se conhece sendo outra pessoa. É meio louco eu falar isso, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Mas você nem se conhece sendo outra pessoa. Quer dizer, essa outra pessoa que de repente tem mais dinheiro, que tem outro emprego, que é aprovada
Porque, assim, não se engane, tá? Para você chegar numa aprovação, geralmente numa prova muito concorrida, você precisa mudar como pessoa. Você precisa estudar muito, ser disciplinado, ser tudo isso que eu falei. E quando você não é assim, você tem que mudar completamente quem você é. Você muda seus hábitos, como eu disse, a hora que você dorme, como você come, como você se veste muitas vezes. Você muda suas companhias, porque nem todo mundo vai entender o fato que você não pode ficar saindo, que você quer ficar estudando. É muito solitário. Só que você se tornar essa outra pessoa, para você é um grande desconforto, como eu estava dizendo. Então é mais fácil você só ficar sendo quem você é. Você não tem um emprego bom, na verdade, muitas vezes você tem um emprego de merda, mas entre esse emprego de merda que não requer nenhum esforço e você passar pelo desconforto de se transformar em uma pessoa nova e ser uma pessoa que você nem conhece ainda, é mais fácil você ficar no seu emprego de merda. É mais fácil você ficar, às vezes, no seu estudo, na sua formação, se você quer mudar de carreira, ao invés de vencer o desconforto de ir lá, ter que trocar de carreira, ter que aprender uma coisa nova. Você se sente burro quando você está começando. Muitas vezes você não quer passar por tudo isso. E significa abrir mão da pessoa que você era, fundamentalmente. Quer dizer, antes de eu me tornar o Dr. Lee, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu tinha outros hábitos, andava com outros amigos, eu pensava outras coisas, eu comia, bebia, me vestia de um jeito diferente. Eu tive que me transformar quase que completamente para poder me tornar o Lee capaz de ser o Dr. Lee. Porque antes eu era uma pessoa que não era capaz de ser o Dr. Lee. Parece meio louco isso, né? Mas é verdade. E muitas vezes, e isso é um meia-culpa, às vezes eu sinto falta do antigo Dr. Lee. Do Lee só, que não era Dr. Lee. Porque ele não era tão responsável, ele não era tão preocupado, ele tinha menos coisas na cabeça. E era muito confortável. Era só um grande foda-se pra vida. Mas quando eu paro para pensar, hoje o Dr. Lee ele tem muito mais coisas. E eu não digo de coisas materiais. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha esposa, eu tenho minha família. Todas as coisas que eu me propus antes, que provavelmente o antigo Lee estava só tentando se distrair para não pensar nisso, hoje eu alcancei. Então fica aqui minha pergunta para você, será que você também não está só evitando esse desconforto, está evitando essa saída que você tem que fazer da sua zona de conforto, você está evitando essa pessoa que você quer ser, porque você justamente está com medo de atingir aquilo que você gostaria de ter? Ou você quer tanto que você tem até medo, na verdade, de não conseguir alcançar aquilo? Só tem um jeito de você saber se você consegue alcançar aquilo ou não, é você tentando. É você estudando, é você se dedicando, é você arriscando, no final das contas, porque é isso, é um grande risco, você não tem certeza, eu não posso te garantir. Se eu fizer um dia um vídeo falando que com certeza vai dar certo, vocês podem parar de me seguir, parar de me assistir, porque não vai ser verdade. Mas o único jeito de você saber é se arriscando. Então, você já não tem nada. Você já não tem nada, você já está no não. Por que não arriscar esse nada que você tem para ganhar tudo? De repente você consegue. Acho que vale a pena tentar.